vida é um treinamento constante de aperfeiçoamento e expansão de consciência. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa Potencial Humano de Vida. Apresentação do consultor de desenvolvimento pessoal e coach, Carlos Florencio. Olá, muito boa noite, caros ouvintes da Rádio Mundial. Aqui é mais um programa Potencial Humano de Vida. Eu aqui, Carlos Florencio. Hoje gostaria de falar um pouquinho sobre como você consegue desenvolver, os seus complexos de inferioridade, o seu trauma, ou seja, aquelas situações que remoem e que ficam rodando à sua volta no seu mental ou no seu emocional e que estão conectados aí às experiências que você viveu e que parece que mesmo lá longe, lá na infância, elas ainda lhe perseguem e você tenta se livrar delas, mas o que você percebe é que basicamente se tornam experiências repetitivas que têm uma tendência de se mostrar presentes de tempos em tempos. Eu digo que tudo e qualquer experiência que marcou o seu espírito, marcou a sua vida, gerou um trauma, ela automaticamente fica presa na sua área do seu inconsciente. Claro que quando você é criança, você não tem a capacidade cognitiva de poder processar a informação. Então você basicamente sente ou ressente conforme a relação com o seu meio. Uma criança basicamente ela quer brincar, ela quer expandir, ela quer se manifestar. Ela nasce livre, mas aí por meio das várias restrições, tabus, regras, até pela questão da própria educação, baseada numa repressão, essa criança vai perdendo essa espontaneidade, até mesmo essa liberdade. E aí então ela só sente que ela não pode ser da forma que ela é, mas também não dizem como ela deve ser. Ela não tem também a capacidade para poder questionar essas informações e até mesmo se defender quando uma mãe diz que ela não serve para nada, um pai diz que não faz nada direito, ou outras várias e inúmeras informações ou afirmações direcionadas a uma criança que apenas sente e ressente. Naquele momento ela sente que talvez aquilo que ela é tem alguma coisa de errado. Ela então não entende por que ela não pode ser como ela é. Ela tem que ser algo que ela nem sabe o que é. Basicamente o que ela entende é que aquilo que ela é não é bom, não presta e não serve. Ou seja, ela já cria aí um trauma, uma rejeição, um complexo de inferioridade. Depois ela vai tentar resolver isso e ao longo da vida ela percebe que quando ela ajuda alguém, as pessoas gostam, ela sente que ela tem a devida atenção, então ela pode desenvolver aí um mecanismo compensatório, e aí então ela se transforma numa pessoa solícita, maternal, paternalista, uma pessoa que gosta de se sentir que é útil, e aí ela automaticamente vira uma espécie de enfermeiro, onde as pessoas só lembram dela quando estão precisando ou quando estão com algum tipo de dificuldade. Ela acaba criando umas relações por deficiência, porque basicamente toda vez que ela percebe que alguém necessita de uma ajuda, é para ela uma oportunidade dela conseguir uma valorização, um reconhecimento e até mesmo uma aceitação, para que ela consiga resolver a sua carência, a sua rejeição amorosa sentida, sem compreender e sem entender, porque apenas viveu o trauma de uma rejeição por uma frase de simples como dizer para aquela criança que ela não presta para nada, que ela não faz nada direito. Aquela mãe, ou aquele pai, ou aquele professor, ou qualquer outra pessoa que é o causador desse processo, ou a pessoa que dirige esse tipo de informação para uma criança, normalmente não tem a consciência do quão destrutivo pode ser um comentário como esse. E quanto simples é para uma criança adquirir aí um complexo de inferioridade por meio disso. Então aí ela pode se transformar numa pessoa autoritária, dominadora, que vai querer mostrar por meio das suas conquistas que ela tem valor. E automaticamente ela vai se transformar numa pessoa solitária,
Da mesma forma que uma pessoa maternal também vai virar uma pessoa solitária. Toda pessoa solícita, submissa também é uma pessoa solitária. Porque toda e qualquer manifestação que você faça, que gera algum tipo de desequilíbrio e que você cria algum tipo de mecanismo compensatório para tentar resolver aquele seu trauma, acaba sempre dando no resultado oposto do que você queria, e aí então você novamente percebe que, não, além de não ter conseguido resolver nada, continua lá sozinho. Né? Sozinho no seu mundo, sozinho na sua vida. Eu digo sempre que um dos piores problemas, eu acho, do ser humano hoje em dia é a solidão. É a solidão por não encontrar pessoas que de fato aceitem ela como ela é, a solidão por ela não conseguir encontrar alguém que ela consiga aceitar exatamente como aquela pessoa é. Por quê? Porque foi educada, domesticada, né? Porque eu acho que o lado animal foi muito mais domesticado do que propriamente educado, a rejeitar, a criar ideais daquilo que me serve, daquilo que não me serve, e automaticamente criar aí uma distinção do que é certo e do que é errado, criando com isso, com certeza, a discriminação, né? Quando um ser discrimina o outro porque de repente se acha superior ao outro ou se aproveita que o outro tem menos consciência ou menos inteligência, ele no mínimo é uma pessoa que não tem consciência também, né? Porque é medíocre, porque automaticamente se prevalece da ausência de consciência de outro para tirar proveito. Nós temos isso em vários setores da nossa vida. Não precisamos ir muito longe, né? Nós temos aí na nossa própria sociedade, na estrutura, na política, né? Também brasileira, né? Hoje eu estava olhando uma matéria que falava sobre o Genuíno, né? Que ele não pode ir para a cadeia porque ele está tão mal de saúde, com problema cardíaco, que ele não pode ir para a cadeia. Mas ele pode, claro, continuar, né? Fazendo as suas corrupções e desviando, né? Os dinheiros públicos. Para isso tem sempre muita saúde, né? Agora, enquanto aqueles muitos brasileiros que estão aí miseráveis por ausência de educação, se transformando num ser burro que não sabe nem somar 14 mais 4, como eu vi na padaria semana passada, errando, né, uma contagem simples como essa, né, ou muitos outros brasileiros que estão aí, né, sofrendo por falta de saúde também. Né? Então, todo e qualquer processo que você sente que de repente não foi valorizado, né, isso gera pequenos traumas, e esses traumas ficam presos no seu inconsciente, e ao ficar preso no seu inconsciente você acaba criando um conflito. Ao criar um conflito, você percebe que o seu eu entra no embate contra a realidade. Portanto, o conflito é sempre uma ideia contra uma outra ideia. Esse conflito vai contribuir diretamente para a formação de padrões, mecanismos de autossabotagem, e aí a sensação que você tem é que você tenta de várias formas resolver uma mesma situação, sendo bonzinho ou sendo mais taxativo, tentando se posicionar, mas mesmo assim você não consegue. A minha especialidade enquanto terapeuta dentro do potencial humano de vida é ensinar as pessoas a desenvolverem o seu potencial humano de forma positiva. É dar ferramentas, é saber direcionar para que possamos atingir um novo resultado. Eu digo possamos porque o meu trabalho está em conjunto com o meu cliente. Então, digamos, os resultados dele, a satisfação dele está em comum acordo com a minha própria satisfação. Porque como terapeuta, eu só me sinto satisfeito quando eu percebo que eu fui um canal, um veículo para gerar uma transformação no outro positiva, gerando também nele consciência para que aquilo que antes o destruía não lhe destrói mais. Eu faço muito isso por meio da minha inteligência intuitiva, nos meus mais de 25 anos nesse trabalho, né, de desenvolvimento de um potencial de fato harmônico. Lembre-se, você tem uma força, você tem um potencial, por vezes você utiliza dele conforme as suas desejos, vontades, conexões, né, afinidades, identificações, você acaba criando a sua realidade. Muitas vezes você não percebe que você tem a força para criar a tristeza, você tem a força para criar a agressividade, você tem a força para criar o conflito, você tem a força para criar uma série de manifestações que estão aí, que de repente você diz, eu gostaria que fosse diferente, mas lhe falta apenas o conhecimento para você saber lidar de uma outra forma. E é isso que eu ensino às pessoas. Eu ensino elas a perceber que elas têm um conhecimento para a realidade que elas estão utilizando.
e que elas estão vivenciando. Mas elas também podem desenvolver um outro conhecimento para gerar um outro resultado. Lembrando que dentro de um processo de transformação, alguma coisa você vai ter que deixar, alguma coisa você vai ter que acrescentar. Portanto, existe uma necessidade de negociar com você para que possamos gerar aqui um resultado diferente. Não existe forma nenhuma de você gerar uma consciência numa pessoa sem ela transformar alguma coisa, sem ela perceber o sentido, a razão e o propósito, sem ela perceber a ação e o resultado das suas ações. Se você é uma força, você manifesta, se você manifesta, você gera um resultado. Qual é o resultado que você está gerando na sua vida? Esta é a sua afinidade, é a sua identificação, é a sua vontade, é o seu querer. Consciente ou inconscientemente, se você é uma força, você gera esse resultado. Mas não pode se sentir culpado se de repente o resultado não é favorável ou não está como você gostaria. Lembre-se sempre, não existe vazio, como eu falo, né? Não existe a falta, existe sempre apenas a ausência de conhecimento. Então vá à procura sempre do conhecimento, seja por intermédio dos programas aqui da Rádio Mundial, por intermédio do PH Vida, que é o meu método, ou por qualquer intermédio. Mas lembre-se, nunca vá à procura de um conhecimento que torne você dependente. Nunca vá buscar um lugar que faz você se sentir pior do que você já estava. Vá sempre em algum lugar que consiga fazer você ultrapassar os seus obstáculos, gerando consciência, lhe dando poder sobre aquilo que antes tirava força. Esse lugar, de fato, está direcionado a gerar cura em você. Os outros que você vai, de repente, se sentir culpado por aquilo que você é, não é, nem de perto nem de longe, uma vertente positiva, ou espiritual, ou benéfica. Aqueles que fazem você ficar dependente do gênero, você é um pecador, você não é capaz, você precisa de mim como intermediário para você conseguir um determinado resultado, esses lugares também não são benéficos para você, porque essa pessoa, essa entidade, ou o que for, ela está se colocando como intermediária de um poder. Portanto, ela está reprimindo e tornando você dependente dela, automaticamente criando um conflito com a sua liberdade. Então, observe muito bem as escolhas que você faz. Observe muito bem, porque na hora do desespero, você, por vezes, se entrega a qualquer lugar, a qualquer tipo de doutrina, e aí, de repente, quando você vê, você fica aí num processo de não entender que na vida todas as conquistas dependem de segurança, de consciência, todas as conquistas dependem da sua inteligência. E ninguém vai dar consciência para você. Ninguém vai lhe dar a inteligência, porque a inteligência vem do inteligir, vem do interagir. Portanto, você vai ter que agir, você vai ter que se envolver com as experiências, você vai ter que ir à procura do conhecimento. A partir disso, você vai identificar, perceber sentido, razão, propósito, vai conhecer, vai lhe dar segurança, vai lhe dar confiança, poder, força interior, liberdade para você poder depois lidar com isso de uma forma leve e tranquila. E eu digo sempre que o maior conhecimento do ser humano é conseguir transformar tudo que faz parte da vida dele em leveza. Só assim ele descobre uma espiritualidade. Só assim ele, de fato, entende qual é o sentido e o significado da vida. Porque se ele consegue transformar a sua vida em peso, ele sabe, sim, é o significado da morte. Ok? Vai aí a minha informaçãozinha para você, né, que está voltando para sua casa, né, lembrando que essas experiências que você viveu, claro que se você olhar para trás, né, dependendo de certas vertentes psicológicas, certas vertentes terapêuticas, você vai tentar buscar um culpado. Ah, claro, se eu achar um culpado fica mais fácil, eu sou a vítima, né, a minha mãe é culpada, a minha família é culpada, a sociedade é culpada, a política é culpada. Não. Tem muitas pessoas que estão aí se safando e se dando super bem, mesmo com a situação caótica como esse planeta está. Por quê? Porque elas usam a inteligência ou a consciência dela de uma forma mais harmônica, sabem, de fato, conduzir a energia delas. E é isso, a vida é feita dos espertos. Quem não é esperto está dormindo e quem está dormindo não está acordado para ver as coisas. Portanto, a banda passa e a pessoa não viu absolutamente nada. Portanto, a vida é sim dos espertos. Você veio aqui para ser esperto e uma boa pessoa. Você pode optar por ser esperto e ser uma pessoa astuta que gosta de tirar vantagem dos outros. Tá cheio de gente aí também. Mas lembre-se, sempre aquela pessoa que age com ética e moral é que de fato, né, tem aí uma luz que pode ser respeitada por todos, ok? Então, vai aí a minha dica. Lembrando para você entrar no meu site, que é o carlosflorencio.com.br, carlosflorencio.com.br, né? Mande o seu e-mail para mim, para contato@carlosflorencio.com.br.
ou ligue para mim no 4106-4141. Agora eu vou abrir o canal da Rádio Mundial para falar com meus ouvintes, né? Normalmente, como é de praxe aqui, eu faço uma leitura e interpretação por meio da minha inteligência intuitiva. Um dos grandes diferenciais do meu trabalho. No meu trabalho, eu utilizo da minha inteligência intuitiva como forma de diagnóstico. A partir daí, eu crio um exercício exclusivo que vai atuar no seu inconsciente, rompendo com aqueles traumas, gerando uma consciência para romper com os conflitos e transformando esses padrões, ou seja, transformando a sua energia numa energia melhor. Né? Lembrando sempre que existe uma cura para que você possa transformar a sua vida. E eu utilizo sempre da minha inteligência intuitiva, que é o meu grande desafio, né? Porque eu percebi que em criança eu tinha essa inteligência, eu conseguia ver as energias, interpretar as energias, e aí eu decidi, ok, se eu tenho essa facilidade, esse dom, eu quero que a vida me ensine. E a vida me ensinou. A vida me ensinou, embora eu tenha feito as minhas faculdades, os meus estudos, mas eu acabei tendo que criar a minha própria metodologia, porque eu parti do meu próprio princípio, daquilo que para mim era uma verdade e uma realidade que de fato gerava um resultado rápido e eficaz. E não alguma coisa que demore muito tempo, porque eu não gosto. Então, para mim, eu trabalho em cima de processos. A pessoa chega, ela tem um processo, ela tem um conflito, vamos resolver, eu dou treinamentos, direcionamento, gravo toda a consulta, dou todas as diretrizes de como romper com aquele processo, além de instruí-la para que ela aprenda a lidar com as situações futuras sem precisar de mim. É isso para mim que é ser um terapeuta, aquele que ensina o outro a gerar a sua própria existência sem criar dependência, sem torná-lo preso, né, a mim, porque eu posso amanhã não mais fazer parte da vida daquela pessoa. Então, o meu legado é ajudá-la a se transformar e passar conhecimento para que ela, se precisar, e eu não estiver lá por perto, ela consiga gerar um resultado melhor. Melhor do que aquele que, infelizmente, as pessoas não conseguem por falta de conhecimento. E aí as experiências vêm, e ela se sente vítima das experiências, as experiências dominam elas e elas não sabem como lidar com o seu pensamento, com a sua mente, né? Eu digo sempre que Deus colocou as pessoas aqui e esqueceu de dar manual e assistência técnica, né? Então as pessoas acabam se perdendo nos seus pensamentos, nas suas emoções, e lá pelas tantas elas começam a criar universos paralelos de ilusão, né? E tudo isso vai gerando muita solidão. Né? Para mim é isso, as pessoas vivem muito na ilusão dos seus processos e na solidão dos princípios que não permitem com que ela consiga de fato se relacionar de forma harmônica, ok? Liga aqui para a Rádio Mundial, gostaria de falar com você, liga aqui no 3016 1764, 3016 1765, 3016 1766, até 3016 1768. O meu telefone passo depois novamente aí no final. Mas é só digitar Carlos Florencio aí na internet que você vai encontrar vários vídeos, os meus CDs, são 9 CDs que eu tenho de meditação conduzida, direcionando você a atingir o seu máximo desempenho. À venda nas melhores lojas, ou se você quiser, entre no meu site ou ligue para nós, que nós enviamos para qualquer lugar do Brasil gratuitamente os CDs para elevar a sua qualidade energética, porque se você tem uma luz boa dentro de você, você atrai coisas boas. Se você tem alguma coisa ruim aí, é claro, por uma questão de sintonia, você também vai atrair isso. Ou seja, quando você perceber que o mal apenas lhe ensina a você saber se proteger e a saber lidar com ele, e que ele não presta para nada, você começa de fato a perceber que essa força não é tão interessante. Agora, enquanto você é vulnerável a ela, ou você ainda se dedica a ela, manifestando esta força de desarmonia e de desequilíbrio, é porque você é devoto dela, ok? Alô? Alô, boa noite, Carlos. Opa, boa noite. Quem fala? Parabéns pelo seu trabalho, é Diogo. Opa, Diogo. De onde você fala, Diogo? Falo daqui da Vila Sônia, São Paulo. É a primeira vez que você participa do programa, não? Sim, primeira vez. Ok. Qual é a sua data de nascimento para que eu possa entrar no seu registro? 11/10/88. 11/10/88. Só um segundo. Ok, Diogo, é assim, você tem que cuidar um pouco, porque você oscila muito emocionalmente, há uma tendência a você ser um pouco
mais pacato, né? Mais tímido, mais reservado, mais emotivo. Falta em você a atitude mais masculina de conquistar os seus ideais, de não ficar em zonas de conforto, não tão acomodado, não tão próximo de energias que acabam manifestando uma certa pena por você, e aí você vai ficando meio que dominado por essas energias femininas de mãe e tudo mais, e isso tudo atrapalha você de conseguir trabalhar a sua parte criativa e criadora, que é o que você veio, de fato, investir e trabalhar, né? Então, você é uma pessoa que você não gosta do conflito, você gosta do seu canto para trabalhar as suas coisas, mas precisa desenvolver muito mais essa sua parte criativa, mas para isso vai ter que aprender a arriscar e a investir. Tá claro ou não? Sim. O que é que você tem para dizer sobre isso? Bom, eu sinto que a parte de criação chama bastante atenção e realmente eu fico preso em alguma coisa que eu não sei dizer, que de repente foi o que você falou. Uhum. O quê? Bom, é a parte emocional, né? Uhum. Tá, então fez sentido o que eu te falei para você, né? Sim. Há essa tendência de você se colocar como meio que como um menino, né? Mas meio que Peter Pan, né? Que não cresce, né? Então, na verdade você identifica, não quer fazer isso e fica com raiva dessa situação ao mesmo tempo. Exatamente. Quer dizer, você identifica, mas também não faz nada para mudar, e aí fica num conflito constante, né? De um lado eu quero, mas do outro lado eu não faço, e aí fica se chicoteando o tempo todo e não sai do lugar, né? Porque isso é uma sensação de correr numa esteira, né? Isso, estagna. Exatamente. Pronto, mas assim, como dica para você, você veio trabalhar a tua parte criativa, você tem que se envolver com as coisas para degustá-la, para ver se você se identifica, e a partir daí, então, você desenvolver a tua parte criativa. Agora, ninguém vai te dizer exatamente o que é que tem que ser. Você tem que ir, se envolver e degustar, quase como se fosse um alimento, sabe? E aí, se você sentiu que, nossa, eu gosto disso, isso tem a ver comigo, aí você vai criando gradativamente a sua identidade, vai dominando a técnica, vai aplicando a sua parte criativa, e aí, por aí você vai crescendo, tá bom? Correto. Mas não fique preso a ninguém que te dê segurança, principalmente mulher, porque mulher, às vezes, elas são ótimas, mas quando elas têm alguma coisa assim de meio maternal, elas têm uma tendência de querer ajudar, mas cria uma dependência da pessoa na relação com elas. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de mulher. Ok. Tá bom? Tá bom. Porque senão você vai ficar de filho. Tá certo, então. Tá bom, um abração, querido. Precisando, aparece aí, a gente dá um exercício e eliminamos essa autossabotagem, com certeza, tá bom? Mais uma pessoa. Alô? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. É a primeira vez que eu tô te ouvindo. Liguei aqui. E de repente, fez luz. Isso. E aí... Qual é o seu nome, minha querida? Qual é o seu nome? Joanice. Joanice? É. Ótimo. De onde você fala, Joanice? Eu falo aqui de São Paulo, Zona Sul, Ótimo. Santo Amaro. Beleza. Me passa a sua data de nascimento para poder entrar no seu registro, tá? Do 7 tá. de 1960. De 70, ótimo. 60. 60. Isso, eu tô com 53 anos. Ótimo, sem problema. Até já. Eu desligo? Eu escuto não, fica aí. Tá bom. Ok, basicamente, Joanice, você é uma mulher que se cobra muito de ser forte, você não gosta, você gosta de ter atitude, você gosta de correr atrás dos seus ideais. Uma mulher que, por vezes, ela demonstra que ela é muito autossuficiente e que ela procura, e não acho incorreto que você seja assim, só que, por vezes, isso acaba criando um pouco de conflito com a sua feminilidade, pode criar conflitos com os homens também, né? Aí os homens podem tirar vantagem, pode se acomodar um pouco, né? E aí, quando você vê, fica se escorando em você, e isso não é bom, tá? Agora, você é boa na área de comunicação, de vendas, de eventos, de receber pessoas, de desbravar coisas, de conquistar coisas, abrir coisas, demonstrar coisas. Faz sentido para você? Perfeito. Tá? Agora, cuidado com esses homens bananas, por favor. Tá? Sim. Porque a tua tendência é você atrair esse tipo de gente, sabe? Ave Maria. É verdade, como eu não gosto de
tá implorando, pedindo, eu vou e faço, e as pessoas então, ficam na zona de conforto, né? Aí eles criam zona de conforto, eles ficam como uma espécie de filho, né? E aí se acomodam a essa situação. E claro que é muito mais fácil. Se a pessoa vai, pega e faz, deixa ela ir fazer. Aí eu fico na preguiça do sofá, né? Exatamente. Aí e depois... até com o filho também, né? Minha mãe faz, né? Ela vai e faz, tá exatamente. Tudo certo, eu vou guardar o meu, né? Vou poupar o meu. Aí fica, sem querer, você começa a criar uma preguiça nas pessoas, sabe? Sim. E aí depois te irrita porque elas estão preguiçosas. Sim. E aí, mas só que aí depois já é tarde, porque você já tornou elas preguiçosas porque você não espera por elas para elas fazerem. E aí depois que elas estão preguiçosas, você se irrita com elas porque elas estão preguiçosas sem perceber que você contribuiu também para isso. Certo. Então, você não pode fazer as pessoas ficarem preguiçosas. Você tem que deixar elas fazerem no tempo delas e assumirem a responsabilidade por aquilo que faz parte delas. E você demonstra valorização para o outro quando você permite que ele faça para você. Quando você faz para o outro, ele acha que ele não tem valor para você. E muitas pessoas que gostaram de você, você perdeu por conta disso. Uhum. Ok? Ok. Então acorda. Então deixa uma mensagem pra mim que eu vou desligar o telefone, um beijo, um abraço pra mim, quando a pessoa, não sei o que e tal, eu falo, não tô nem aí, tá? Vou fazer minha parte agora. Isso, boa sorte. A gente vai comprar uma coisa, eu não deu, não dá, então eu não compro. Isso. Então eu vou comprar só pra mim. Faça aquilo que você pode. Você não tem que ser a força do outro, o outro tem que ser a força de si mesmo. E você veio aqui aprender a ser forte, mas é a partir da sua energia feminina e não a partir da sua energia masculina, dominadora e controladora. Ok? Boa sorte para você. Bem, essas são apenas algumas dicas do que eu dou, né? Minha consulta são 1 hora gravada, com CD, com exercício, com dinâmicas para você transpor, romper com os limites que você percebe aí na sua vida. Ok? Eu vou me despedir de você. Aqui é Carlos Florencio, o telefone é 4106-4141. Aqui em Pinheiros eu estou com a minha clínica. Entre lá no meu site, carlosflorencio.com.br. Vá com Deus e vá para a luz e procure sempre melhorar a cada dia, porque você está aqui para aperfeiçoar. Porque perfeito você já é, porque é único nesse universo infinito. Até mais. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Potencial Humano de Vida. Apresentação do consultor de desenvolvimento pessoal e coach Carlos Florencio.